Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e no vídeo de hoje eu vou falar de um tema um pouco diferente daquele com o qual estamos acostumados a lidar aqui no canal. Eu vou responder a pergunta de um inscrito, que pode ser também a dúvida de muitas pessoas, muitos jovens. Será que um relacionamento atrapalha os estudos? É possível casar as duas coisas? Bom, a minha resposta é de que sim, é possível. Vou falar um pouco da minha experiência, como que eu passei, por exemplo, no vestibular, no auge do meu namoro, né, e depois construí toda a minha vida acadêmica, minha profissão, estando casado, e do quanto que tudo isso foi saudável para mim. Se você gosta de conteúdos assim, se você gosta de debater sobre estudos, vida intelectual, sobre livros, já fica o convite para que você se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para sempre ser informado quando novos vídeos forem publicados. Além disso, curta o vídeo, pois assim você mostra que está gostando do meu trabalho. Então bora lá! Sim, é possível conciliar. Agora, antes disso, você deve avaliar algumas coisas, né? Principalmente avaliar a você mesmo. Você é responsável o suficiente para entrar num relacionamento? Você já entendeu que um relacionamento não é algo no qual você entra por brincadeira, por passatempo, que requer um comprometimento, uma seriedade, uma dedicação, uma responsabilidade e principalmente respeito de sua parte? E principalmente, que tipo de vida você leva e que tipo de importância você vai dar aos seus estudos? Obviamente, se você é uma pessoa muito festiva, uma pessoa de estar embalada, em festa o tempo todo, eu conheço pessoas, tenho até colegas de trabalho, né, que todo o horário de folga dessa pessoa é destinado a ir para festa, sair para um barzinho, enfim, ir para um show. O seu tempo de folga não prevê o estudo ou o relacionamento sério. Então você talvez nesse momento ainda não esteja preparado para isso, entende? Talvez você queira mesmo ser uma pessoa que vai aproveitar um pouco mais a vida. Isso não tem problema nenhum, desde que você tenha consciência disso. Agora, obviamente que para manter uma vida intelectual, eu já falei disso aqui, já tratei de obras de autores que falam também um pouco. Você não vai deixar de lado o seu lazer, o seu divertimento, isso é muito saudável para a sua vida, mas também você não vai se lançar feito um louco na vida de lazer, de festa, de balada, de tudo isso, e deixar os estudos de lado. Então não combina com uma vida primeiramente intelectual o fato de você querer ser um folião ambulante, né? E o tempo inteiro querer pensar só em diversão. Nesse sentido, talvez não é o relacionamento que pode atrapalhar o seu estudo, é a própria forma como você lida com a vida. Você, por ser muito disposto ao lazer, à brincadeira, à festa, a tudo isso, talvez você não tenha ainda maturidade suficiente para entender que determinadas responsabilidades requerem também determinados comportamentos, que você estabeleça prioridades e que você estabeleça um cronograma. Por que eu estou falando disso? Eu estou fugindo do tema. Não estou fugindo do tema do vídeo, mas para você entender que alguns comportamentos talvez façam com que você atrapalhe seus objetivos de estudo muito mais do que o relacionamento. Isso é uma questão de maturidade, saber o que você quer. Se você é uma pessoa que gosta de estudar, que você estabeleceu um projeto de vida que inclui os estudos e uma realização profissional, acadêmica, intelectual, obviamente você sabe que vai ter que saber medir e dosar o horário para a diversão e o horário para o estudo, o horário para o seu engrandecimento intelectual. Nesse ponto, o relacionamento sim é muito saudável. Eu me lembro que eu iniciei o namoro com a minha esposa, eu estava concluindo o 2º ano do ensino médio. E o auge do meu namoro foi durante o ano de preparação, né, o 3º ano do ensino médio, o auge de preparação para o vestibular. E ainda que namorando, enfim, vivendo todo aquele sentimento maravilhoso da descoberta do amor, da paixão e tudo mais, eu sim tive a dedicação para o estudo, sabia o que eu queria
E naquele momento eu já tinha uma noção de responsabilidade, porque eu sabia que crescer nos estudos, crescer profissionalmente seria importante para que eu crescesse naquela família que eu já pensava em formar. Então, me deu um senso de responsabilidade muito grande. Então, é a primeira questão. Quando você entra com maturidade, com respeito, com planejamento num relacionamento, o senso de responsabilidade que você adquire pode ser fundamental em toda a sua vida. Pode te ajudar, bom, não apenas no âmbito dos estudos, mas a se tornar um profissional melhor, a se tornar uma pessoa melhor para os seus familiares, né, no seu convívio. Lembrando, tudo isso depende da forma como você entende um relacionamento. Outro ponto fundamental é que, obviamente, né, eu não escolhi para a namorada e, consequentemente, para a esposa apenas uma mulher, mas sim uma companheira. Pensar e ir percebendo que aquela pessoa tinha projetos de vida semelhantes aos meus e principalmente que era uma pessoa que combinava muito comigo psicologicamente, afetivamente, foi fundamental porque eu tinha uma companheira para me ajudar, para me aconselhar, para me apoiar. E aqui, você que é muito jovem, né, vale lembrar sempre que o namoro, o relacionamento, o namoro, o noivado, o casamento, não é só o beijo, o abraço e etc. Né? O relacionamento, ele é o companheirismo, ele é o afeto, ele é o apoio, ele é aquele alicerce em que você vai edificar a sua vida, né? E em muitos momentos em que eu estava cansado, em que eu estava abalado com a rotina de estudos, encontrar minha esposa, na época minha namorada, conversar, receber o apoio, receber aquele ombro amigo, era fundamental. Então é lógico também que a sua rotina de estudos não pode ser doentia a ponto de excluir de você isso que você precisa, que é uma conversa sadia com um amigo, o momento com aquela pessoa, aquela companheira, aquele companheiro. Existem pessoas que falam aí na internet, né? Quando eu comecei a estudar para concurso, eu vi pessoas falando, descrevendo, relatando rotinas de estudo doentias. Eu até brinquei com vocês aqui certa vez no canal, que tinha pessoas que falavam que dedicavam 12, 16, 30 horas por dia para estudar, né? Ou seja, peraí, essas pessoas não tinham vida. Isso não é saudável. Então, o horário sim para o lazer, o horário sim para os amigos, o horário sim para o seu companheiro, para a sua companheira. Isso é fundamental. Então, ter esse apoio da minha esposa, conversar com ela, ver que ela estava incentivando, ela que não estava na época em período de vestibular, mas já entendia a importância daquilo, me incentivava, me dava apoio, perguntava como foi minha rotina de estudos do dia, como que eu estava me preparando e tudo mais. Esse entendimento, essa compreensão e o apostar no projeto de vida do companheiro é fundamental, né? Então, mesmo depois de casado, já estudando, já na universidade, depois, né, com todo o prosseguimento da minha vida intelectual que nunca foi interrompida, bom, este canal, assim como minha produção bibliográfica e tudo mais, são frutos dessa vida dedicada ao estudo, mas o tempo todo eu tinha essa companheira do meu lado, incentivando, apoiando, entendendo esse momento de estudo, esse momento de reflexão na biblioteca, esse momento de isolamento é fundamental, porque ela também passa por isso. Então, eu já começo a chegar no segundo ponto, que é você analisar o seu companheiro ou a sua companheira. Em que medida aquele companheiro ou aquela companheira vai abraçar esse projeto de vida, em que medida ele também tem um projeto de vida desse tipo. Não que seja obrigatório ter, eu já chego lá. Mas é lógico que se você decidiu, eu não vou ter uma vida toda dedicada ao lazer, à balada, não vou estar o tempo todo saindo, vou ter um tempo de dedicação para os estudos, vou me comprometer com esse projeto intelectual que eu tenho, essa minha formação e tal.
De repente você começa um relacionamento com uma pessoa que não está nesse mundo e nem entende a importância disso. As duas personalidades não se encaixam. E aí, obviamente, se você insiste nisso, o estresse vai vir depois, né? Muita gente fala isso, né? Eu não deu certo, meu relacionamento atrapalhou meus estudos e meus estudos atrapalharam meu relacionamento porque meu companheiro, minha companheira, queria sair o tempo todo, queria estar em festa todo fim de semana e tal. É porque você não teve a ideia, né, de pensar, peraí, mas em que medida que essa pessoa vai realmente se encaixar? Conversar com o outro, né, entender em que medida que ele também acha importante os estudos. E aí é o que eu digo, eu tive colegas de estudo, de trabalho e tal, cujo companheiro ou a companheira não ingressaram nos estudos, né? Eu tenho uma colega cujo companheiro não chegou a terminar o ensino médio, mas ela seguiu a carreira universitária, depois mestrado, depois doutorado, e sempre recebeu todo o apoio. Ele entendeu muito bem a vida que ela escolheu, assim como ela entendeu a vida que ele escolheu, mas ele não cobrava dela além do que ela podia dar, ele não queria impor o estilo de vida que ele achava que deveria ter a ela, e os dois, nesse sentido, casaram muito bem, né? Literalmente. Então, percebam que analisar isso é fundamental. É lógico que quando eu comecei a namorar com a minha esposa, eu analisei isso. Eu parei para pensar, peraí, será que essa moça tem um senso de responsabilidade, de construção de uma vida? Será que ela pensa em edificar um relacionamento sólido e crescer intelectualmente? Será que ela vai entender o meu objetivo de crescer intelectualmente e de dedicar também uma grande parte da minha vida aos estudos, ao trabalho? E certa vez eu conversando com ela, e aí o momento da conversa fundamental, eu disse, olha, eu sou uma pessoa que não vou estar o tempo todo saindo com você, não vou estar o tempo todo em festa, eu vou me dedicar aos meus estudos e tal, não sei se isso é um problema para você. Ela disse, ótimo, porque eu também me interessei por você, porque eu sabia que você era assim. Então, da mesma forma que eu já estava analisando ela, ela também estava me analisando, e foi muito bacana porque eu percebi que minha esposa também tinha essa seriedade, né? E claro, minha esposa também segue a vida intelectual dela, também se dedica aos estudos. Essa importância que ela vê nos estudos, a importância que ela sempre mostrou dar a minha dedicação, inclusive, que é uma dedicação que eu confesso que é acima da média, né? Ou seja, a forma como eu me lanço nos estudos, na vida intelectual, é um pouco exagerada muitas vezes, mas eu nunca encontrei por parte da minha esposa nenhuma oposição. Ela sempre entendeu isso como fundamental para mim e até admira, incentiva e tal. Relacionamento, ele tem que ser algo planejado como qualquer outra coisa que você inicia e que você mantém na sua vida. Para entrar nele, obviamente, você tem que ter a noção de que você quer uma relação sólida, você tem um projeto de vida que envolve uma família, né? Ou seja, a família que você vai iniciar, e que foi algo que eu sempre tive também, né? Muito antes de conhecer minha esposa, mas eu já sabia que eu queria ter uma esposa, que eu queria ter filhos, que eu queria construir uma família. Isso era importante para mim e eu idealizava isso desde sempre, de modo que quando eu comecei eu sabia que eu ia me comprometer com isso aqui, que não ia ser uma coisa passageira, que, é claro, entender também que o relacionamento são duas consciências diferentes, por mais que se encaixem em determinados pontos, mas que pensam sim diferentes, que em momentos, um momento ou outro, vão entrar em conflito, mas que, acima de tudo, tem que haver o diálogo, né? Um relacionamento bem construído, ele tem os limites, ele tem aquelas regras que não podem ser quebradas, e isso tudo deve ser respeitado, isso tudo deve ser acordado muito bem, para que mesmo diante da discordância não se falte com o respeito e com o comprometimento com aquele projeto de vida que ambos estão assumindo. É preciso que você entenda que o relacionamento não é a mil maravilhas o tempo inteiro, que vai existir o embate saudável, claro, né? O embate de ideias, e que isso também é edificante porque
te ensina também a argumentar e te ensina a ceder. Quando os dois estão dispostos a entrar nisso, de argumentar e de ceder, a relação acaba engrandecendo e amadurecendo a ambos. Isso é muito bom. O meu relacionamento foi uma das maiores e melhores escolhas que eu fiz na minha vida. Tenho, sim, muito além do que uma mulher, uma companheira, uma amiga. Tudo isso construído dentro de um relacionamento respeitoso e comprometido foi fundamental para que o meu estudo, a minha dedicação ao estudo pudesse ser também saudável, pudesse encontrar a compreensão da companheira, pudesse encontrar o apoio. Que naqueles momentos em que eu estava cansado, em que eu estava desmotivado, eu pudesse ouvir dela os conselhos e que eu pudesse ouvir dela as palavras que me davam mais força, que me davam aquela energia que faltava naquele momento, né? É possível, é saudável e, ao contrário de atrapalhar, ajuda, desde que você e o seu companheiro ou sua companheira estejam afinados, que conversem, que se entendam, que você entenda o perfil daquela pessoa, que aquela pessoa entenda seu perfil e que ambas abracem esse projeto, que é um projeto de ambos. Repito, relacionamento não é uma brincadeira, né? Ao contrário do que a mídia te vende aí, né? Que relacionamento é uma coisa totalmente descartável, em que você entra e sai o tempo todo, que você começa do nada, sem planejamento algum. Isso não é saudável para ninguém, isso vai acabar com o teu psicológico e, obviamente, vai te atrapalhar não apenas nos estudos, mas na vida como um todo, né? Se você gostou do vídeo, não deixe de interagir, deixando seu comentário. Como eu sempre digo, a participação de vocês é fundamental. Aliás, assistam aos demais vídeos aqui do canal sobre estudos, vida intelectual, leitura. Tem muita coisa que fala de rotina de estudos, como que eu dedico meu tempo a estudar, como que eu faço minhas leituras, etc. E você pode sim colher algumas dicas que te ajudem a crescer e a estabelecer os teus próprios caminhos. Eu agradeço muito pela audiência e até o próximo vídeo.